Som. Bom dia, vamos começar? Tá tudo bem? Vamos lá, bom dia, irmãos, paz do Senhor. Amém. Vamos orar para começar nossa aula. Hoje é só o Pedro, Tiago e João. Amém? Amém, faz parte. Vamos orar. Pai, nós estamos mais um dia na tua presença, te agradecendo pela tua oportunidade, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui esta manhã, falarmos um pouco mais da tua palavra, que essa nova vez o Senhor esteja presente, essa nova vez o seu nome seja glorificado na nossa meio, em nossas vidas, nós possamos, Senhor, dar testemunho da tua obra nas nossas vidas, através daquilo que nós fazemos, da forma que nós agimos. Nós pedimos que o Senhor abra nossa entendimento esta manhã mais uma vez, para compreendermos a tua vontade sobre as nossas vidas. Eu agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui esta manhã, aqueles que estão pela live, que estão mais uma vez possam estar nos abençoando, nos conduzindo esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre Jesus, o assunto que na teologia é chamado de cristologia, ok? Que é o estudo do Cristo, e o Cristo é o Messias, o Messias é o ungido, e o ungido é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos resgatar, amém? Ali para o esforço da nossa lição, nós estamos no item 2, a parte da deidade de Jesus. Hoje nós vamos falar do terceiro tópico, que é atributos morais. E aí a gente encerra essa parte da deidade ou a divindade de Jesus, ok? Na revista, que vocês devem ter aí, é a página 14. Página 14 é o item 3, atributos morais. Página 14, item 3, atributos morais. Então, semana passada nós falamos dos atributos naturais de Jesus. Os atributos naturais também são conhecidos como atributos incomunicáveis. São qualidades que somente Deus possui, e Jesus, por ser Deus, também compartilha desses atributos. Quais são esses atributos? Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Alguns desses atributos, né? Que somente Deus possui. Por isso são chamados de atributos naturais, porque são naturais de Deus, ou em outras palavras, são atributos que somente Deus possui, ok? Deus possui a eternidade, e nós não, nós temos a eternidade no sentido de que nós entramos na vida de Deus, então Deus compartilha sua eternidade conosco, mas nós não somos igual a Deus, eternos iguais a Deus. Por quê? Porque Deus não teve início, não tem fim. E nós temos toda a criação, e nós fazemos parte da criação, nós tivemos um início. Sim ou não? Sim. Quem é que teve o início? Todos nós, né? Amém? Vamos ler a revista então? Atributos morais. Então, se os atributos naturais ou incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha, já os atributos morais são aqueles atributos que Deus compartilha com a sua criação, mais especificamente com a humanidade, com os homens, que são os atributos comunicáveis.
ou as qualidades que Deus, ao nos criar, colocou em nosso DNA não, mas em nossa estrutura, essas qualidades. Por exemplo, vamos ver aqui como Jesus, quais são os atributos morais de Jesus, e vamos ver se ele compartilhou com a gente isso ou não. Página 14 da revista, item 3. Atributos morais. O caráter de Jesus deixava as pessoas admiradas em sua atitude e conduta. Ele possuía os mesmos atributos morais e naturais de Deus Pai, dos quais destacamos especialmente. Veja que Jesus, além de possuir os atributos naturais, ou seja, as qualidades de Deus, ele também possui os atributos morais, ou aqueles que são comunicáveis. Quais são esses atributos? Letra A. Jesus viveu em santidade. Vamos ler esse texto, 1 Pedro 2:22. Seus inimigos não puderam provar que ele fosse culpado de qualquer pecado. Então, dois textos aí que a gente lê: 1 Pedro 2:22 e depois João 8:46. Então, o primeiro atributo moral, ou atributo que é comunicável, que Jesus possuía e que isso causava admiração das pessoas, é a santidade, no sentido de que ele conduziu toda a sua vida terrena sem nenhum pecado, sem pecar em nenhum momento. Ele sendo homem, contudo, sem pecado. Ok? 1 Pedro 2:22. Quem achou pode ler, por favor. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua vida. Pedro está falando de Jesus, então ele nunca cometeu nenhum pecado, nenhuma má intenção se saiu da sua boca, o dolo, né? Uma intenção perversa, nada disso saiu dos lábios de Jesus, nem dos lábios, nem do seu comportamento. Então Jesus viveu toda a sua vida terrena sem pecar, porque isso fazia parte do preço que ele tinha que pagar, não pecar. Porque se ele pecasse, aí o sacrifício que ele fez não seria válido. Ok? Ele tinha que ser o cordeiro imaculado, sem mancha. Assim como no sacrifício do Antigo Testamento, o cordeiro, o animalzinho que era sacrificado, tinha que ser perfeito, e isso era um tipo ou um símbolo do que de Jesus, na verdade, né? Assim como o cordeirinho tinha que ser perfeito, sem mancha, sem nenhuma mácula, o cordeiro de Deus também deveria ser, não ter nenhum pecado. E Pedro está dizendo que Jesus não foi encontrado nenhum tipo de pecado na vida e no comportamento dele. O outro texto, João 8:46. Olha, vocês podem me acusar de meu pecado, se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Então, são palavras do próprio Jesus diante dos fariseus, perguntando para os fariseus: me aponte aí o pecado meu, me aponte. E eles não puderam apontar, porque Jesus ele era perfeito em toda a sua conduta. Ok? Então, o primeiro atributo aqui na moral de Jesus, que é comunicável, é a santidade. E ele compartilha conosco essa santidade. Santidade é que a gente às vezes tem um conceito errado de santidade. Santidade não é você se isolar e não vou ter mais contato com ninguém porque eu quero ser santo. Não é nesse sentido a santidade. A santidade dá uma ideia de você ser separado, de verdade, separado. Mas santidade não é um sentido de perfeição. Eu vou ser perfeito quando eu estiver perfeito, aí eu sou santo. Isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai ser perfeito. Santidade dá mais para a vontade de você buscar a Deus, e à medida que você busca a Deus, à medida que você se aproxima mais de Deus, aquilo que Deus emana da sua essência reflete em nós. Então, santidade é mais voltado para você representar o caráter de Cristo, nesse sentido, entendeu? Por exemplo, a Bíblia usa de analogias que dá para a gente entender. Por exemplo, Jesus não, no Antigo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. O que aconteceu com Moisés, ele tipifica bem essa questão da santidade. Moisés ele teve vários tempos
na sua jornada lá com Israel, que ele se isolava assim, ele saía do meio do povo e ia ter um momento a sós com Deus. Então, à medida que ele estava a sós com Deus, quando ele voltava, todo mundo percebia que ele estava com Deus. Por quê? Quem pode me responder por quê? Algo diferente. Mas o quê? Algo diferente. Diferente, mas em que aspecto? Era algo bem visível. A luz de Deus resplandecia através do rosto dele. Exatamente. Então, quando ele ficava diante de Deus, quando ele voltava, o rosto dele brilhava. Isso dá uma ideia para a gente, mostra para a gente assim, que quando a gente se aproxima de Deus, aquilo que é de Deus é compartilhado conosco. No caso de Moisés, era a luz de Deus. No nosso caso, é o caráter. À medida que a gente se aproxima de Deus, inevitavelmente isso vai refletir naquilo que nós fazemos, em todos os aspectos, certo? Não só na igreja, não, mas a gente vai ter uma vida, um pouco mais, que espelha mais Cristo, né? Porque a vida que Jesus tinha causava admiração nas pessoas que estavam junto com Jesus, né? Porque Jesus era uma pessoa que amava, era uma pessoa que falava a verdade, era uma pessoa que era duro quando precisava ser duro e era amável quando precisava ser amável. Então tudo isso são atributos ou características de Jesus que devem espelhar em nós. E isso é o que a Bíblia fala na questão da santidade. Porque à medida que eu me aproximo de Jesus, certas coisas da minha vida vai ficando de lado. Jesus nunca pecou. Por quê? Jesus é Deus. E Deus e pecado não combinam. Ok? Então, quando a gente se aproxima de Deus, certas coisas que não agradam a Deus, a gente vai deixando de lado. Então, é esse sentido de santidade que a Bíblia fala. Não de você ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Nenhum de nós seremos perfeitos. Alcançaremos a perfeição. Ok? E quando a Bíblia fala de santidade, não é isso, não é perfeição. Mesmo porque Deus sabe que nós temos um problema de natureza. Mas o Espírito de Deus é aquele que muda a natureza. Ou que modela a nossa natureza para aquilo que é do agrado de Deus. Aí nós entramos em Gálatas capítulo 5. A nossa natureza vai levar a gente sempre para o lado oposto. Por exemplo, a nossa natureza é tendenciosa ao que? A ira, ao egoísmo, as obras da carne aqui, a lascívia, enfim. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza vai levar sempre a gente para esse lado, vai tender para esse lado. Porém, a natureza nova que nós adquirimos quando recebemos Jesus na nossa vida, quando o Espírito de Deus habita em nós recebemos uma nova natureza. Nós somos regenerados. O que é regenerar? É gerar de novo, regenerado. Ok? Então nós fomos gerados de novo agora na vida de Cristo. Então essa regeneração deve refletir nas minhas atitudes. Ok? Vocês estão entendendo? Nós somos regenerados, então fomos gerados novamente. E essa vida do Espírito em nós, à medida que a nossa natureza pecaminosa nos leva ao pecado, a nossa nova natureza vai nos levar para uma vida de santidade. E a vida de santidade é a gente refletir o fruto do Espírito, que é amor, mansidão, benignidade, os 9 lá. Então, santidade é isso. Resumindo, a santidade é o quanto que eu reflito em mim o fruto do Espírito. Isso é santidade. Você vai falar fruto do Espírito. O que é isso? Nós já falamos muitas vezes aqui, mas só para a gente não ficar falando ao vento, acompanha comigo Gálatas 5, que aí a gente resume esse aspecto da santidade. Gálatas 5. É por isso que a Bíblia ela sempre vai falar que a questão da santidade ela não acontece de fora para dentro. Assim, uma pessoa ela não muda de fora para dentro. Porque quando se muda de fora para dentro, você está sendo no máximo um bom religioso.
Mas a mudança de verdade, ela acontece de dentro para fora. Por quê? Imagina que seu coração é uma terra, aí vem o Espírito e planta uma semente lá. Essa semente ela tem que crescer, e essa semente vai crescer e ela vai dar frutos, certo? Quais são esses frutos? Gálatas 5, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja, é isso. Isso aqui é o fruto do Espírito. Isso aqui é o aspecto da santidade que nós temos que refletir na nossa vida. Uma vez que o Espírito habita em nós, ele plantou essa semente. Essa semente ela precisa crescer, ela precisa frutificar, ok? Então, nossa natureza vai nos levar para o pecado, a nossa nova natureza vai nos levar para uma vida de santidade. O que é a vida de santidade? É o quanto eu deixo que esse mundo aqui se reflita na minha vida, ok? Então, a santidade não está muito relacionada a você se isolar dos outros, não é bem, é bem o contrário. Na verdade, você tem que estar lá no meio, mas você lá no meio ser diferente. E diferente como? Porque eu sou um chatão? Não, diferente como Jesus era. Ele era perceptível, porque as pessoas vinham dele uma coisa diferente. O comportamento dele levava para. Quando todo mundo queria se justificar pelo que fazia, Jesus não. Pelo que fazia assim, no sentido de religioso, eu oro, eu digo, eu faço assim. Não era dessa forma que ele via a santidade. Ele era santo amando as pessoas, falando a verdade, mostrando o caminho. Ok? Então esse é o primeiro aspecto. E esse aspecto, quando eu falo de atributos morais ou comunicáveis, quer dizer que são atributos que Deus comunica conosco, principalmente a sua igreja. Ok? Essa igreja precisa, em certa medida, em alguma medida, buscar de Deus esse atributo, essa qualidade, a qualidade da santidade. Tá? A letra B. O amor também o distinguia. Nenhum ser humano viveu uma vida tão caracterizada pelo amor. Ele provou seu amor por todas as pessoas, inclusive aos inimigos. Vamos ler esse texto aqui. É Lucas 19:10, todos eles. Mateus 11:19 e Lucas 23:34. Cada um, por favor, abra aí. Já? Primeiro aí, Lucas 19:10, por favor, pode ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto é bem interessante, porque, se eu não me engano, isso aqui é naquela situação lá do publicano, não é? De Zaqueu. É isso? Acho que não é? Dá uma olhada assim. É? Zaqueu publicano. Então, o publicano era a pessoa mais, na época, né? Era o mais odiado, o mais rejeitado entre o povo. Lá os judeus eram o publicano. Por que ele era rejeitado? Porque ele era judeu, mas trabalhava para Roma. E o seu trabalho não era honesto. Porque ele tinha que cobrar o imposto, mas ele sempre cobrava mais. Porque não tinha uma regra. O que tinha que pegar para Roma estava definido. Agora, se ele tirasse mais, não ia fazer uma auditoria. Então, ele sempre roubava. Então, o publicano ele era odiado por isso. Hoje, se a gente pudesse fazer um anacronismo, tirar de lá e colocar hoje, nos nossos dias, quem seria essa figura? Seria aquele político que a gente ama tanto. Ele é o publicano. Entendeu? O cara era odiado mesmo. Porém, o que Jesus fala? Relacionado ao Zaqueu. Cara, ele estava perdido, eu vim buscar. E isso é o quê? Amor. Na verdade, o que Deus fez por nós, não tem outra palavra a não ser
o amor. E nós vamos ter uma noção disso mais para frente. Quando a gente fala das obras de Jesus, a gente vai falar de um conceito chamado expiação. Aí nós vamos ver o quanto Deus nos amou. Quanto Deus nos amou. Tá? Então, esse texto mostra que Deus veio, através de Jesus, resgatar quem estava perdido. Quem estava perdido? Só o Zaqueu? Hã? Todos nós, né? Todos nós, inclusive o sacerdote lá no tempo de Jesus não estava, também estava. Mas ele servia a Deus, servia, mas estava perdido do mesmo jeito. Então Jesus veio salvar o que se havia perdido. A humanidade se perdeu. Em Adão se perdeu. Mas Jesus, o novo Adão, veio consertar o que Adão bagunçou. E quem aqui quer acertar contas com Adão lá na eternidade? Levanta a mão. Alguém quer acertar as contas com Adão lá na eternidade? Não? Vocês perdoam Adão? Perdoaram? Deixou a gente deformado, né? Então, é porque eu ouço muita gente falando, quando eu encontrar com Adão lá, Com Eva, né? com Eva, é os dois, né? Não é só Eva, é os dois. Mas não, mas acho que lá não vai ter esses negócios. Mas Adão, né? Porque Adão não merece mais estar, porque ele deveria ser mais consultivo e da mulher. Verdade, se a gente for ver o papel de cada um, o Adão ele teria que ter barrado ali, ó. Ué, você está vacilando, né? Ele deveria ter, mas ele não, porque mulher também não é brincadeira, quando ela então, essa que quando a mulher quer, meu, esquece. Mas é bravo, mas é por isso que a Bíblia fala, né? Para quem você sabe a mulher, né? A sabedoria, né? Sabedoria. Sabe, quem que a Bíblia manda ser sábia, né? Eu acho assim, ó, é uma opinião minha, tá? Isso não é bíblico, isso eu estou falando, é uma opinião minha. Eu acho que as mulheres, se elas quisessem, elas dominavam o mundo. Dominavam o mundo. É a minha opinião, tá? Não é teologia, nada disso, é a minha opinião. E a mulher, ela, se a mulher sabe, ela consegue. Mas vamos para a aula, né? Oi? Poderia ter reagido como Jó. O Jó, a mulher veio falar groselha para ele, ele já logo compreendeu. Entendeu? Mas isso é um assunto interessante, a gente pode falar algum dia no conto de casais. Mateus 11:19, quem achou, abre aí. Vamos lá? A hora está passando. Mateus 11:19, depois Lucas 23:34. Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, veja, Jesus era acusado de andar só com a gente boa da época, só com gente de qualidade, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque essas pessoas que precisam de médico, na verdade toda a humanidade precisava, mas o religioso não entendia isso. Não entendia. Só que veja, olha, aí a gente volta um pouquinho na questão da santidade. Jesus ele andava com essas pessoas, ele se relacionava com essas pessoas, com os publicanos, pecadores e tal, mas em nenhum momento ele foi contaminado pelos erros dessas pessoas, era o contrário. Ele é que contaminava elas, se eu posso dizer esse termo contaminar, mas ele é quem influenciava essas pessoas. Então a santidade está aqui, não é você se isolar. Ah, eu não quero saber, não.
é você estar ali, mas não deixar que aquilo ali te contamine. É você que tem que influenciar eles. Você é a luz das trevas que Jesus fala. Quer dizer que naquele ambiente que não tem nenhuma luz, se você não tiver ali luz, se você não tiver ali sem luz, aí é que não vai ter luz mesmo. Então não é você se isolar, é você estar ali, mostrar uma outra forma de se conduzir, de se viver, e essa forma é com Jesus, mas ao mesmo tempo que aquele ambiente não te influencia. Eu não quero dizer aqui que a gente tem que ir lá para a boate e ser luz lá. Não é isso que eu estou falando, entendeu? Não é isso que eu estou falando, porque tem muita gente que, principalmente hoje em dia, que pega essas coisas e distorce para justificar a safadeza. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que em determinados ambientes eu não devo, que fazem parte, né, do meu dia a dia, eu não devo me isolar porque eu vou ser santo. Você não estará sendo santo se isolando. Pelo contrário, aqui Jesus está falando para você, ó, você precisa ser luz. E quando é que a luz aparece? Quando está tudo escuro. Ok? Então ser luz onde tem um monte de luz, você não está fazendo diferença nenhuma no escuro. Você só vai fazer diferença no lugar onde não tem. Então é nesse sentido. Então a santidade está aí. Eu estou ali, mas aquilo não me influencia. Eu é que devo influenciar, ok? Ah, então eu posso ir para a balada? Não, você não pode ir para lugar nenhum. Não é isso que eu estou falando. Ok? Então Jesus, ele era acusado de andar com essas pessoas, mas ele já falou por que ele andava com elas, porque ele veio buscar quem se perdeu. E essas pessoas se perderam, assim como os religiosos também, estavam perdidos. Aí a gente entra na parábola dos dois filhos, parábola do filho pródigo. Quando a gente lê essa parábola, a gente observa que não era só o filho mais novo que estava perdido. Não era. Não era só o filho mais novo que estava perdido. Era o filho mais velho, também se dava. Eu acho que é interessante e importante a gente falar isso. Lucas 15. Lucas 15. Se você for ver, ó, em Lucas 15, Jesus ele conta aqui, ele conta essa parábola do filho perdido, né? Do filho perdido. Aí ele conta que tinha um pai que tinha dois filhos. O mais novo pediu, você sabe, você já leu no livro, pediu a herança e foi embora. O filho mais novo ficou, ok? Só que o filho mais novo não era o único que estava perdido. Na verdade, essa parábola aqui, ela é a terceira de uma série de 3 parábolas, certo? Ó, parábola do filho pródigo, mas se você for ver no versículo 11, acharam aí? Sim. Como é que começa o versículo 11? Ele disse, pode ler junto. E disse? Tinha 2 filhos. Na minha está assim, ó, Jesus continuou. Tem alguma Bíblia que fala que está assim? Tem uma Bíblia que está assim. Quer dizer que se Jesus continuou, é porque ele estava falando alguma coisa anteriormente, não é? Sim ou não? Sim. Ele continuou o quê? Ao falar o assunto que ele estava falando. Então o que ele continuou? Ele continuou o assunto que ele estava falando. Então o que ele estava falando antes da parábola do filho perdido? Da dracma perdida, que era aquela moeda que a mulher tinha 10, perdeu uma, e ela ficou desesperada, foi procurar, achou e fez festa, né? Aí no versículo 8, é isso? É 8? Sim. No versículo 8 diz o quê? Como começa aí na Bíblia de vocês? Ou qual? Ou qual? Quer dizer, conjunção alternativa. Ou quer dizer que, por exemplo, dá um exemplo aqui. Eu caso ou eu compro uma bicicleta. Quer dizer, são duas opções. Quer dizer que o ou está se referindo a uma coisa anterior. Sim ou não? Sim. Ou comprar uma bicicleta. Se eu falar só isso, você vai falar ou o quê? Você vai perguntar ou o quê? Aí eu falo, eu caso ou eu compro uma bicicleta. É melhor comprar. Quer dizer, casar. Então, quer dizer, ele já estava falando antes.
antes da dracma perdida, ou qual a mulher? Quer dizer que ele está falando um assunto antes da dracma. E qual é? Ovelha perdida. Ovelha perdida. Então veja, era um pastor que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele deixou 99 lá no curral e foi atrás de uma. Agora observe, Jesus está falando aqui, está falando de um tema, usando essas 3 parábolas, dizendo que, por exemplo, a parábola da ovelha. A ovelha perdida, sabia que estava perdida? Não. Sim ou não? Não. Será que não? Não sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. Eu, na minha humilde opinião, acredito que ela sabia, porque um animal quando está perdido, ele sabe. Ou não? Sabe. Porque tem até aquele ditado assim, ó, fulano está com cara do cachorro que caiu da mudança. Qual é a cara do cachorro que caiu da mudança? Perdido, né? Porque ele sabe que está perdido. Então, a ovelha estava perdida e sabia que estava perdida, mas ela estava perdida onde? Dentro ou fora do curral? Fora. Então a gente tem uma realidade aqui de uma ovelha ou alguém que está perdido fora de casa, mas que sabe que está perdido, não é? A ovelha estava perdida fora de casa, mas sabia que estava perdida. Aí tem a outra realidade, que é a da dracma. A dracma sabia que estava perdida? Não, porque era um objeto inanimado. Mas ela estava perdida onde? Dentro de casa. Então é uma outra realidade. Alguém que está perdido dentro de casa, mas que não sabe que está perdido. Aí ele complementa com essa terceira parábola de 2 filhos. Um que estava perdido dentro de casa e não sabia, e um que estava perdido fora de casa e sabia. Então os 2 estavam perdidos. E qual é a prova de que o filho mais velho estava perdido? Capítulo 15, verso 11, vamos ver o 11 e o 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Quer dizer que o filho mais velho também recebeu parte da herança, sim ou não? Sim. Recebeu. Mas ele fez alguma objeção em receber essa herança? Ele era o mais velho, ele era o primogênito. Ele era aquele que assumia o papel do pai. Nesse momento que o filho mais novo pede para o pai a herança, qual era o papel dele como mais velho? Por quê? Detalhe: a herança só se dava em morte, não em vida. Você não se pede uma herança enquanto seu pai está vivo, por quê? Em outras palavras, você está dizendo para ele: pai, dá para você morrer que eu quero meu dinheiro? Não é? O que o filho mais velho então deveria fazer? Você está maluco? Você quer que nosso pai morra? Não tem nada nessa história de dividir a herança, nada disso. Ele deveria ter rejeitado essa ideia do mais novo, mas o que ele fez? Queria ser beneficiado. Ele pegou a parte dele porque ele foi de alguma forma beneficiado. Então isso mostra que ele também estava errado, que ele também estava perdido, só que ele estava perdido dentro de casa. Ele não saiu de casa. Isso, nas parábolas de Jesus, está dizendo que, na comparação, é que tem gente que está perdida dentro da casa, ou seja, é aquele que está na igreja, que frequenta a igreja, que faz tudo, mas mesmo assim ele ainda está perdido. Por quê? Porque ele não tem uma coisa, que é aquilo que nós falamos semana passada, faltou para ele, o filho mais velho, ter o quê? Intimidade com o pai dele. Ele era filho, mas ele se entendia como escravo. Porque ele próprio fala: pai, eu estou aqui o tempo todo, você nunca fez um banquete para mim, nunca me deu para eu comemorar com meus amigos. O que o pai fala? O que o pai falou? Em outras palavras, você sempre esteve comigo. E assim, em outras palavras, o que o pai quer dizer? Cara, você nunca me pediu nada. Você sempre esteve comigo, quer dizer, eu estou aqui, é só você pedir. Por que ele não pediu? Porque ele entendia que ele era um escravo. Então faltou para ele a intimidade. Então quer dizer, você tem que estar na casa do pai, morar com o pai, só que você tem que ser íntimo dele.
filho, ele agradou mais o pai, e até em outra, mais pra frente, Jesus vai falar, vai dar essa ideia de que o filho mais novo agradou mais o pai, por quê? Porque o filho, ele foi sincero. Então Deus, Deus é mais agradável, vamos dizer assim, com a sinceridade de um filho rebelde, do que com a hipocrisia de um filho que diz que está com ele, porque é hipócrita. Porque é hipócrita, é falso, ele só tem uma aparência de guia, mas ele não é. Na verdade, ele não assumia os seus pensamentos. Já o filho mais novo assume. Então, por que aí Jesus mais para frente em Mateus 20, se não me engano, ele vai falar assim: ó, tem dois pais, e os dois, tem um filho, tem um pai que tem dois filhos. Um dos filhos fala: pai, ó, eu vou te ajudar a você fazer esse trabalho. Aí o outro filho fala: pai, eu não vou ajudar. Só que na hora de fazer o trabalho, aquele que disse que ia fazer, não foi. E aquele que disse que não ia fazer, foi. Qual dos dois agradou mais o pai? O que foi. É o mesmo sentido da parábola aqui, quer dizer que não adianta só você estar na casa do pai, mas se você não é amigo dele, se você não tem conversa, não tem intimidade com ele. Então Deus não quer só religiosos, Deus quer pessoas que de fato entendam qual é o seu papel e o vejam como pai. Porque Jesus falou: vocês vão chamar Deus agora de pai. Embora nós somos servos, mas ele é o nosso pai, somos filhos dele. E isso requer um tipo de tratamento no sentido de vamos respeitar nosso relacionamento. Tudo isso para dizer que todos estavam perdidos. Tanto aquele que se dizia o crente, como aquele que já chutou o pau da barraca e foi. Todos eles estavam perdidos. E Jesus veio para salvar os dois, mesmo aquele que acha que não precisa de salvação. Amém ou não? Amém. Tudo isso para falar que Deus, ele é amor. O amor de Deus se reflete nesses atos de Jesus, nessas parábolas que ele conta. Jesus, ele veio para salvar tanto aquele que estava perdido, como aquele que acha que não precisa de salvação, como era o religioso. O religioso achava que não, mas ele precisava também. Ele era o filho mais velho que estava perdido dentro de casa. Amém? Amém. Vamos continuar? Na história de Zaqueu, o amor de Jesus faz toda a diferença, né? Porque o contato com Jesus faz ele levar consciência do que ele fez errado e ainda ter uma atitude de devolver com juros aquilo que ele roubou. Perfeito. E é isso que você falou, acaba com aquela história de que da questão da hipergraça, a graça barata. O que é a graça barata, vocês vão entender? É aquilo que as pessoas dizem que Jesus me amou e eu não preciso fazer mais nada. Zerou, né? Eu continuo do mesmo jeito porque Jesus me amou, ele já pagou por mim. Só que não, veja esse caso de Zaqueu. Ele foi alcançado por Jesus, o evangelho de Jesus entrou nele e automaticamente causou nele uma reação. Jesus pediu para ele dar os bens? Não pediu, mas o evangelho de Jesus foi tão forte dentro dele que isso causou nele uma reação. Só que essa reação ele não está fazendo para que Jesus ame ele. Na verdade, Jesus amou ele tanto que o que ele fez é reflexo desse amor. E isso se encaixa em nós. Em que sentido? Nós recebemos o amor de Jesus e tudo que nós fazemos a partir disso é em resposta ao amor dele. Então, Jesus fala: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quer dizer, se Jesus me amou e eu respondo a esse amor dele, de algum jeito isso vai refletir na minha forma de viver, na minha forma de agir. Aí a gente volta de novo para o assunto da santidade. Quer dizer, Jesus me amou tanto que eu entendi isso, e isso está causando em mim uma reação. Qual é essa reação? Qual deve ser essa reação? Uma reação de viver a vida dele. E viver a vida dele não é eu viver de qualquer jeito, não é eu viver de qualquer forma, não é eu continuar sendo o mesmo. Se eu continuar sendo o mesmo, quer dizer que esse amor não refletiu nada em mim. Então aqui a hipergraça cai por terra, por quê? Porque Jesus, quando ele nos ama e nós entendemos isso, vai causar em nós um comportamento. E esse comportamento vai nos levar para perto dele. E estar perto dele é estar longe do pecado. Vocês estão entendendo mais ou menos?
E eu não estou falando da gente ser santo como nesse sentido que a gente conhece, ok? Quer dizer que certas coisas eu não faço mais. Mas não porque eu quero agradar a Jesus, porque eu vou fazer isso para Jesus me amar. Não, Ele já me amou. Então tudo que vai acontecer é reflexo desse amor dele na minha vida. Tudo que eu faço então é em resposta ao amor dele. Não para eu convencer ele. Não é isso. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, o impacto do poder de Deus foi tão grande na vida dele que mudou ele na hora. Falava, eu assumo que eu roubei e eu vou devolver. Jesus não pediu nada. Não pediu. Ok? Mas foi um reflexo daquele impacto que ele teve do Evangelho. Então, a vida dele foi mudada a partir do amor de Deus. Então, em resposta ao amor de Deus, mudou a forma dele ver as coisas. É o que tem que acontecer com a gente. A nossa cosmovisão precisa mudar quando o amor de Jesus está em nós. Quer dizer, cosmovisão, a minha forma de ver o mundo tem que mudar. Tem que ser a mesma forma de ver o mundo como Jesus via. É isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, como Cristo via o mundo, veja também. Como Cristo se conduzia no mundo, se conduza também. Porque aí a gente vai cair naquilo que Jesus falou. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, não é pela sua saia comprida, o seu cabelo não cortado, a sua ausência de barba. Mas a partir do momento que vocês praticarem esse amor, que é esse atributo aqui, entre vocês, as pessoas vão ver, esses aí são os discípulos lá do Nazareno. Ok? Então, santidade está relacionada com o amor. Tudo isso está relacionado. Tudo isso é relacionado. Nada desses atributos aqui, nenhum desses atributos aqui são isolados um do outro. É sempre tudo sendo refletido na vida daquele que é discípulo de Jesus. Amém ou não? Amém. Me ajuda com a hora aí. 15? Tá, vamos continuar lendo aqui, ó. Seu amor e intimidade no relacionamento com o Pai demonstram o segredo da eficácia de sua vida espiritual. Eu já tenho falado disso com relação à vida espiritual. O que é a vida espiritual? É uma vida conectada com Deus. Conectada com Deus. O que é uma vida conectada com Deus? Vamos trazer aqui para a prática. O que é vida espiritual? Vida conectada com Deus. O que é vida conectada com Deus? De alguma forma eu tenho que me conduzir até Deus. Como é que eu faço isso durante a semana? Oração, leitura da palavra, como a gente falou. Por quê? Se eu não busco essas coisas na minha vida, se eu não tenho esse contato, essa conexão com Deus, eu não tenho vida espiritual. Eu sou apenas mais um. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho força de buscar, de orar, eu não tenho força de fazer nada. Ok, isso é normal, isso às vezes acontece. Mas até que ponto eu tenho procurado me envolver ou me conectar com Deus? Porque eu passo a semana no meu trabalho. Aí eu vou para casa à noite, eu vou direto para o jornal ou para a Netflix, ou faço qualquer coisa, mas eu não leio o versículo, eu não oro um pouquinho, eu não ouço uma palavra, uma pregação, alguma coisa, eu não faço nada disso. Mas é lógico que você não vai ter nada de Deus. Eu não me conectei com Ele, eu estou desconectado. Vocês que usam, as irmãs que usam secador, você quer secar o cabelo, você precisa fazer o quê? Você tem que ligar na tomada. Se você não ligar na tomada, você vai apertar, mas não vai acontecer nada. Você vai continuar com o seu cabelo molhado lá. Então, um exemplo bem besta, mas é verdade. Se a gente não conectar com Deus, a gente não vai ter a nossa alma alimentada pelas coisas de Deus. Então é isso que é vida espiritual. É a conexão nossa com Deus. Como é que eu me conecto com Deus? Orando, falando com Ele, lendo a Bíblia, ouvindo coisas de Deus, ouvindo louvor. Também louvor mais ou menos, tem uns louvores também que não vale nada, para falar a verdade. Mas louvores espirituais, cristocêntricos, tudo isso vai fazer com que a nossa vida espiritual seja alimentada. Aí, porque a gente viu que nosso coração, ele é uma terra, tanto pode ter o fruto da obra da carne, como pode ter o fruto do Espírito. Então a gente está nessa luta aí, entre alma, entre carne e espírito.
Aí eu uso um exemplo que o pastor Moisés sempre fala, aquele exemplo do animal que está dentro de nós. Existem duas feras dentro de nós. Qual é a que vence? A que você alimenta mais. A que eu alimento mais. Se eu alimento mais, se eu me alimento mais com as coisas de Deus, é lógico que minha espiritualidade vai vencer. Agora, se eu não faço nada relacionado a Deus, se eu não leio um versículo, se eu não faço uma oração, se eu só passo tempo vendo coisa que não edifica, que não traz nada, é lógico que eu não vou ter nada, eu vou estar seco, vou estar vazio. Então não tenho força, mas é lógico que não vai ter força. Evidentemente não vai ter força para nada. Então, o que Deus pede de nós? Que nós tenhamos vida espiritual, no sentido de que devemos conectar a nossa vida às coisas dele. As coisas dele. Então, Jesus fala de intimidade, é o que eu tenho falado, acho que Deus tem cobrado isso de nós. Deus quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele, no sentido de entender Ele como Pai e abrir o jogo com Deus. Assim como um filho novo, mais novo aqui, ó, Pai, é isso que eu estou sentindo, eu quero ir embora, eu vou quebrar a cara, mas é isso que eu estou sentindo. Eu acho que Deus ele fala assim, não adianta, mesmo porque, irmão, não adianta a gente querer mascarar uma coisa para Deus, não é? Porque Deus sabe. Então, assim, o que Deus pede de nós? Intimidade no sentido de que eu fale com Deus na sinceridade, falar o que eu estou sentindo na minha oração e procurar buscar a resposta dele na palavra, na Bíblia. Fala, ver o que Deus tem para falar para mim, porque Deus é nosso Pai, Ele vai nos conduzir, mas Ele quer que a gente de alguma forma estreite esse relacionamento com Ele. E ter relacionamento com Deus não se resume a estar na igreja do domingo. Não se resume só a isso. Estar conectado com Deus é no meu dia a dia, é na segunda-feira, porque a gente está acostumado a estar com Deus no domingo, mas na segunda volta tudo normal. Não tem que voltar ao normal. O normal tem que ser todo dia. Normal assim, no sentido de estar com Deus não é só no domingo, é na segunda também, é na terça, na quarta. Estreitar esse relacionamento com Ele, porque a gente está acostumado, infelizmente a gente está indo para esse caminho, entender que nós só prestamos adoração e culto a Deus no domingo. Não é isso. Você presta culto a Deus lá na sua casa, quando você ama sua esposa, ama seus filhos, quando você procura trabalhar, fazer um bom trabalho lá, procura ser honesto, procura fazer suas coisas. Isso é você estar adorando a Deus no seu dia a dia, e é isso que Ele fala para nós. Porque veja o exemplo da mulher samaritana. Ela tinha um pensamento como a gente tem hoje, infelizmente, que o lugar de adoração é só lá no templo ou em um lugar físico. E Jesus falou, não, cara, na verdade, não moço, né, não mulher, na verdade, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, não tem um lugar físico para você adorar, não precisa só com hora marcada, você pode adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer hora. E como é que eu adoro a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Eu tenho que cantar um louvor ou fazer um culto? Pode ser também, mas não é exatamente isso. A sua vida já é uma adoração a Deus. A sua vida, à medida que ela está conectada com Deus, já é uma adoração a Deus. A gente tem que ter em mente que Deus está conosco, independentemente do lugar, da situação, da ocasião, e que nós temos que estar adorando Ele ali, em todo momento. E adorar a Deus é se render a Ele, entender Ele como sendo seu Pai e seu Salvador, por meio do Espírito Santo. Então veja que até a questão da adoração a gente tem que entender melhor, porque infelizmente a gente está meio que engessando as coisas. Eu só adoro a Deus na igreja, eu só adoro a Deus quando eu canto, eu só busco a Deus quando eu estou orando lá na igreja. Não é isso não. Tem alguma coisa de errado que não está certa. A igreja ela deve ser um local de ajuntamento e comunhão do corpo, mas a nossa adoração não é para estar exclusivamente aqui, mas lá onde eu estiver, como Jesus aqui, onde ele estava no meio do povo, e ali ele estava mostrando Deus para aquelas pessoas, e não é influenciado por elas, mas influenciava ela, à medida que ele na sua vida entendia que ele era um culto a Deus, ele era uma adoração a Deus, em tudo que ele fazia. Amém ou não? Amém. Que oração? Sim. Então vamos finalizar essa parte aqui, só para ler aqui a parte
o outro atributo. Então, o primeiro é a santidade, o segundo é o amor. Aí, o último parágrafo aí vai dizer: Jesus orava e jejuava de maneira regular e por longos períodos de tempo. Mateus 4:2. Várias vezes ele se levantava bem cedo pela manhã a fim de orar. Outras vezes passava a noite inteira em oração. Seu estilo de vida em santidade e íntima comunhão com o Pai deu aos discípulos a certeza de sua divindade. Então veja o exemplo de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Jesus, ele sendo Deus, ele buscava, tirava um tempo para buscar Deus, estava sempre em oração, jejuava de vez em quando, que é uma disciplina espiritual, tá? O jejum, não, Deus não obriga que ninguém jejua, mas se a gente quer manter uma disciplina espiritual e buscar de Deus uma consagração, não para comprar Deus ou para convencer Deus de nada, mas para se consagrar, se dedicar mais a Ele, o jejum é uma boa prática. Algum dia a gente pode falar de jejum, tá bom? O que é o jejum, como é que se faz jejum? Mas o jejum e a oração são disciplinas espirituais. Para quê? Para me fortalecer na minha intimidade com Deus. Assim como Jesus. Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus falava com Deus, se referindo a Ele como Pai. E Ele mostra isso para os discípulos. E os discípulos entendiam, tanto como a gente falou semana passada, os discípulos falavam: Jesus, ensina a gente a orar. Eles sabiam orar, mas por que eles pedem para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles queriam orar como Jesus. E Jesus sempre se referia a Deus como Pai, mostrando a intimidade. Então Deus quer isso de nós. Amém? Nós vamos terminar comigo. Amém? Está entendido? Para finalizar essa parte aqui? Então semana que vem a gente vai para o último pedaço dessa aula, que é as obras de Jesus. Aí a gente encerra a cristologia e entra na doutrina do Espírito Santo. Tá? Pneumatologia. Amém ou não? Estamos entendidos hoje de manhã? Estamos esclarecidos? Então vamos orar para te dar para o culto? Domingo que vem é a 4? Domingo que vem é o item 3 ali da. Volta um pouquinho, por favor, pastor. Olha lá. Semana que vem é o item 3 ali, ó. Atributos morais. Deixa eu ver. As obras de Jesus. Olha isso. As obras de Jesus. Tá? Achou na revista aí? Achei. Tá. Então, aí semana que vem a gente fala do último ponto ali, que é as obras de Jesus. Aí a gente encerra esse assunto. Ok? Vamos orar então. Acaba a presença. Então, o caderno está ali, ó. Se alguém quiser, souber onde todo mundo quiser anotar, está no caderno. Bom, né? Quem não viu vai ficar lá. Né? Claro. Tá ali, se souber o nome e quiser pôr ali, porque nem todo mundo aqui sabe o nome de todo mundo. Marcar, marcar. Não, eu não sei. Eu estou falando. Vai dar medo. Tá? Vou nem comer. Porque nós temos a Bíblia. Vai ganhar medo. Vocês sabem, se quiser ganhar uma Bíblia, põe o nome aí. E venha, né? O que é hoje? O que é hoje? Versículo. Exercício, né? Vamos orar? Se coloca de pé, por favor. Vamos orar? Vamos orar? Meu irmão, senhor, ora por gentileza. Ora por favor. Querido Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nesta manhã te dar graças, Senhor, pela tua palavra que nós temos recebido. Hoje pela manhã, através do Senhor, Senhor, nós vimos aqui, Senhor, as tuas obras, Senhor, aquilo que Jesus ensinou e entendemos pela tua palavra, Senhor, aquilo que nós também temos que demonstrar, Senhor, quando todas as nossas atitudes, Senhor, podemos manifestar, Senhor, o teu amor, a tua santidade, Senhor, tudo que o Senhor trouxe, Senhor,
como exemplo de vida cristã. Porque Cristo, Senhor, nós te damos graça e te pedimos também, Senhor, se conosco agora no culto, Senhor, onde iremos adorar o teu santo nome. Abençoa cada vida aqui que esteve presente, Senhor, e estenda-se, Senhor, durante toda a semana, Senhor, que podemos então manifestar, Senhor, as tuas qualidades, Senhor, como cristãos verdadeiros, Senhor, como ramos da tua vida. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.